Você vai assistir agora mais uma produção da Igreja Comunidade Vida Nova, com a pastora Mércia. A palavra de Deus no seu lar. Glória a Deus. Amém, amados? Graças a Deus, que o nosso Deus é um Deus que cuida de nós. E eu estou muito feliz e alegre, porque o Senhor tem cuidado de nós. Hoje faz 8 dias que minha filha estava entrando no centro cirúrgico, estava submetendo a um processo cirúrgico. E eu orei, pedindo ao Senhor que o Senhor aguardasse e abençoasse. E o Senhor foi com ela e ela está bem, graças a Deus, se recuperando. Cirurgia simples, mas toda cirurgia requer cuidados e corre riscos, né? E Deus foi com ela e abençoou. Graças a Deus, o nosso Deus é um Deus que está sempre conosco. Eu dou muitas graças ao Senhor. Amém, amados? Queridos, nós estamos falando sobre o tema mordomia. E mordomia, como eu já falei quarta-feira, mas para os que não estavam, o significado de mordomia é o reconhecimento da soberania de Deus. É o entendimento de que Deus é Senhor e dono de todas as coisas. E que a nós foi confiado apenas o poder de administrar tudo que Ele nos concedeu. Isso é mordomia. Você saber que Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas, o dono de todas as coisas. E nós apenas tomamos conta, cuidamos, recebemos a responsabilidade de administrar todas as coisas que Ele nos deu, inclusive a nossa própria vida, o nosso próprio corpo, né? Não é nosso também, é do Senhor. Como diz o Salmo 24. Abra aí no Salmo 24, porque Davi, ele expressa esse seu entendimento de mordomia. No primeiro versículo, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, Davi, ele entendia isso perfeitamente, de que do Senhor são todas as coisas, porque todas as coisas foram criadas por Ele, por meio dEle e para Ele. E Ele nos deu esse poder, esse privilégio, essa honra de poder cuidar das coisas dele. E que um dia nós vamos prestar contas a Ele. Isso é mordomia. Você ser mordomo, tomar conta, cuidar de algo que não é seu, é de um dono, de um patrão. E esse dono e esse patrão é o Senhor. E nós somos seus mordomos. E Ele vai vir e vai pedir contas de tudo que Ele nos concedeu. E nós vamos prestar contas a Ele. Veja um outro texto. 1 Crônicas, capítulo 29. Primeiro livro das Crônicas.
29. Crônicas 29. Vamos ler esse capítulo. Preste atenção. Primeira Crônicas, capítulo 29. Os irmãos abram. Vamos fazer uma leitura. Devagarinho desse texto aqui, que ele é muito importante. Nesse texto aqui, nós vemos o verdadeiro entendimento da verdadeira mordomia. Vamos lá. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos, e toda sorte de pedras preciosas e mármore, e tudo em abundância. E ainda, porque amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas. Ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Então os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1.000 e os de 100, e até os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram. E deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 daricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o Gersonita. O povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo, pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Tu, Senhor, teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes por chefe sobre todos. Olha o entendimento aqui de mordomia. Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Verso 12.
riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Está aqui o verdadeiro entendimento de mordomia. Nós não, até o que nós damos a Deus, não damos nada nós. Damos aquilo que Ele nos deu. Então, até o que entregamos é dele também. Estamos apenas como que devolvendo, Davi disse. Nós não temos o poder de darmos alguma coisa, porque vem das tuas mãos, tudo vem de ti, então das tuas mãos tu damos. Verso 15. Porque somos estranhos diante de ti, peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa, ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaque, Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai o Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram perante o rei. Ao outro dia trouxeram sacrifícios ao Senhor e lhe ofereceram holocaustos de 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, com as suas libações, sacrifícios em abundância por todo Israel. Comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande regozijo. Essa oração de Davi, ela é muito linda, e ele aqui mostra o que é mordomia. Isso que Davi pensou aqui, irmãos, isso que Davi entendeu aqui. Ele, um homem riquíssimo, poderoso, rei de Israel, o maior rei de Israel, famosíssimo, mas um homem que temia Deus e que sabia que nada do que ele tinha era porque ele merecia ou porque ele era competente, ele era o cara. Não, ele sabia que tudo o que ele tinha sido por graça e misericórdia de Deus. E que Deus lhe havia dado todas aquelas coisas. Então ele agora estava construindo o templo para o Senhor. E ele entendia que para Deus tinha que se dar o melhor, e se fazer o melhor que se podia, e dar o melhor seu. E ele deu prata, ouro, pedras preciosas, tudo que ele tinha de melhor ele deu. E ele conduziu todo o povo a fazer a mesma coisa. E dizendo para o povo: nós não temos nada, tudo que nós temos é do Senhor, veio da parte dele. Então, se nós estamos aqui entregando alguma coisa, estamos apenas da própria mão de Deus, estamos devolvendo ao Senhor. O que para nós é um privilégio, uma honra, porque do Senhor é o poder, é a glória, é a vitória, é o céu, é a terra, é tudo que existe,
é do Senhor. E ele reconhece isso, Davi. Então, esse é o verdadeiro entendimento de mordomia, e nós precisamos aprender isso. Mordomia é você entender que você precisa tomar conta e administrar muito bem tudo o que você tem na sua vida. A mordomia do corpo, você é mordomo do seu corpo, você é mordomo do tempo. Nós somos mordomos do tempo que Deus nos dá para vivermos. Nós não podemos fazer do tempo que nós queremos, temos que usar o tempo com sabedoria. A Bíblia ensina, a Bíblia diz, o Senhor diz que nós precisamos remir o tempo, viver com sabedoria, né? O tempo que Deus nos dá, não desperdiçarmos o tempo, porque vamos prestar contas a Deus do tempo. Vamos prestar contas a Deus das palavras que nós proferimos. Também somos mordomos das nossas palavras. Somos mordomos do nosso pensamento. Somos mordomos do corpo. Não pode fazer do seu corpo o que você quiser, meu irmão. Estragar o seu corpo, sabe? Usar o seu corpo para o que você bem entender. Não, de jeito nenhum. Você vai prestar contas a Deus do seu corpo. Você é mordomo da sua família, vai prestar contas a Deus da sua família. Deus nos deu, por exemplo, a família, os nossos filhos, por um tempo, para a gente cuidar deles, direcioná-los no caminho certo. Então, o que eles vão ser lá na frente depende da nossa boa administração desse bem que o Senhor nos deu, que foi a família. Vamos prestar contas a Deus dos bens que nós possuímos, das posses que Deus tem nos dado. Nossa casa, se temos um carro, uma moto, se temos móveis, se tem, as coisas que Deus nos deu, o emprego, as finanças, mordomo das finanças. Principalmente, nós temos que ter muito cuidado com o que nós fazemos com o dinheiro que Deus nos dá, com as finanças que Ele permite que nós tenhamos. Dependendo disso, você é uma pessoa próspera ou não. Dependendo disso, você é uma pessoa feliz ou não. Dependendo de como você administra os seus bens na terra. Isso é muito sério. Esse é o entendimento de mordomia. Nós somos mordomos da casa de Deus. Cada crente, cada membro é um mordomo. Eu sou mordomo de Deus, tomo conta da casa de Deus, vou prestar contas a Deus da igreja de Deus. Dessa igreja aqui, não das outras, dessa, sou eu, pastora, cada pastor é mordomo de Deus, da igreja que Deus lhe confiou, dos membros que Deus lhe confiou, das ovelhas que Deus lhe confiou. Sou cuidadora. Isso aqui não é nada meu. Isso não é propriedade minha, é do Senhor. Tenho que entender isso. Isso é de Deus. A responsabilidade é muito grande. Deus, Ele olha para tudo que é dele. E Ele tem zelo pelo que é dele. E Ele exige que nós cuidemos bem do que é dele, porque se não cuidarmos, Deus, Ele cobra, Ele exige. E quem estiver pensando que Deus é um patrão, vamos dizer assim, que passe a mão na cabeça do seu servo, do seu empregado, e deixe para lá, e dissimule as coisas, está enganado. Deus é um Deus exigente. Sobretudo quando se refere à sua obra, o seu reino na terra, as coisas de Deus. Deus é muito exigente. Basta a gente ver como Deus exigia do comportamento dos sacerdotes, dos levitas na casa do Senhor, como Deus era rigoroso e exigente. Então, quem estiver pensando que aquele Deus do Velho Testamento mudou, ficou mais moderno,
mais relaxado, mais tranquilo, mais sossegado, deixou de ser exigente, está enganado. A Bíblia diz que Deus não muda, Ele é o mesmo. Então Deus, Ele estabelecia formas, Ele estabeleceu leis para se cumprir com relação aos procedimentos dentro da casa dele, por exemplo, no culto, os objetos de culto, os sacrifícios, tudo que se era feito, exigências de Deus, e Deus Ele não abriu mão disso, Ele continua sendo o mesmo exigente. Então nós somos responsáveis por tudo que é de Deus. Cada membro de cada igreja, cada crente, é um mordomo da casa do Senhor também. Você precisa cuidar das coisas da casa de Deus, ser zeloso, ser cuidador, ser exigente, ser uma pessoa protetora das coisas de Deus, guardar as coisas da casa de Deus, zelar por elas, conservá-las, mantê-las. Tudo, irmãos, tudo. Uma cadeira, um microfone, uma vassoura, sabe? Qualquer coisa da casa de Deus. Se nós somos mordomos da nossa casa, Deus vai pedir contas da nossa própria casa, do trabalho que a gente tem, porque o Senhor diz, tudo que fizerdes, faça como se fosse para o Senhor, lá no teu trabalho. Deus vai cobrar, quanto mais na casa do Senhor. Então, às vezes, o crente precisa entender isso, sabe? Todo crente precisa aprender isso. Nós precisamos ensinar. Eu tenho ensinado isso nesses anos de ministério aqui. Ensinado a todo crente a zelar pelas coisas de Deus, a respeitar. Quando a gente cuida de uma coisa da casa de Deus, seja o que for, por mais simples que seja, quando a gente cuida dela, isso para Deus é muito importante. Isso demonstramos temor a Deus e adoração, prestamos adoração a Deus. Precisamos deixar de achar que adoração é só quando a gente chega na igreja e levantamos as mãos e cantamos e adoramos com palavras. Adoração, irmãos, é tudo o que fazemos com todas as coisas que Deus nos dá, quando zelamos por tudo que Deus nos dá, entendendo que aquilo veio de Deus e vamos prestar contas a Deus, isso é adoração. Sobretudo na casa de Deus, zelar pela casa do Senhor. Que todo crente precisa aprender isso, sabe? Tem que entender que tudo que existe na casa do Senhor é do Senhor. E a gente tem que tratar como do Senhor e zelar por isso. Eu fico muito triste quando eu começo a fazer, às vezes paro e faço uma vistoria. Às vezes mesmo que seja assim, superficial, na casa de Deus, sobre as coisas. Começo a andar, passo o tempo sem ter tempo para isso. Mas tem às vezes eu tiro um tempo, um dia, e começo a observar as coisas daqui da igreja, e eu fico muito triste quando eu começo a ver as coisas rasgadas, quebradas, jogadas pelo canto, mal cuidadas, sabe? Umas cadeiras que nós ganhamos de Jô, 2 cadeiras que botamos aqui, aí estavam ali, quebraram a perna e jogaram ali, lá dentro do depósito, estava servindo de armazém de rato e barata. As cadeiras novas, bonitas. Ela ficou triste quando viu, pegou as cadeiras e levou para tentar consertar e falou, pastor, eu fiquei muito triste com as cadeiras que eu doei para a igreja, para ficar na casa do Senhor, e quando eu fui olhar, elas estavam viradas de pernas para o ar, todas cheias de poeira, desmanteladas, jogadas lá no canto. E eu fiquei só olhando para elas. Então sinceramente, eu peguei e levei para tentar consertar. Eu não vou nem falar, pedir de volta, ela que sabe, né? Mas é triste a gente ver isso.
Trouxe umas cadeiras, um tempo aí atrás, de Vime, coloquei ali no departamento, umas cadeiras que custou caro, eram bonitas. Eu vejo agora as cadeiras acabadas, destruídas, rasgadas, sabe, parece um lixo que não vale nada. Fiquei olhando assim, peguei as almofadas, tirei, eu disse, tem que jogar no lixo essas almofadas, não vale mais para nada. Servindo ali, para ficar ali num canto, numa sala, onde irmãos às vezes deixam de estar no culto e fica ali sentado naquelas cadeiras lá dentro, batendo papo, conversando bobagens, que não tem nada a ver com o culto, sem participar do culto. Isso não pode acontecer mais aqui na igreja. Isso não pode acontecer mais. Vou pegar todas aquelas cadeiras, vou tirar dali. Qualquer objeto que leve a pessoa a ficar bem confortável fora do culto. Vou tirar qualquer coisa, até as mesas, que nós temos umas mesas ali, servem para as pessoas sentarem em cima, baterem papo, até ficar em cima delas. Então eu fico muito triste, olhando as salas de aula, não tem uma sala que tenha mais um trinco. Um dia desses comprei os trincos das portas, todas, comprei dos departamentos, todas, trocamos tudo. Você vai agora, não tem nenhum mais, nenhuma porta tem mais, todas arrebentadas. Eu fico procurando entender como é que uma mão apenas que abre uma porta tem força, tem poder para quebrar, arrancar, fazer um buraco, tirar tudo quebrado. Os banheiros, então, meu Deus, é descarga quebrada, é tudo quebrado, as portas dos banheiros são arrebentadas, as fechaduras arrebentam, quebram mesmo. Fiquei olhando assim, eu digo, meu Deus, tem misericórdia, que coisa terrível, que desmantelo, tanta coisa desarrumada, sabe? É resto de material de som, é coisas que pode servir, se guardar e se zelar. Aí as pessoas acham que só eu, que sou a pastora, que tenho que cuidar e olhar isso. Não, irmãos, todos nós somos responsáveis disso. Somos responsáveis por isso. Talvez você esteja aí e diz, ainda bem que eu não mexo com nada, só venho para o culto e assisto, o culto não tem nada a ver. Tudo bem, eu sei que você não pega, mas tem todos os departamentos, líderes, irmãos, que andam por aqui, que manuseiam e que mexem, são responsáveis. Todos nós somos responsáveis pelas coisas na casa de Deus. Todos nós. Um bebedouro, eu fico pensando, por que a gente não coloca aqui um bebedouro decente, um bebedouro elétrico, um gelágua bonitinho, com copo descartável bonitinho, para todo mundo se beneficiar. Precisar de beber água, tem uma água gelada ali, uma água mineral gelada, arrumadinha. Nós não temos condição de fazer isso. Não é porque a gente não tenha o dinheiro, não temos condição, porque se a gente botar numa semana, se a gente botar hoje um gelágua ali para as pessoas beberem, daqui a 8 dias está quebrado. Está quebrado, já botei vários, mandando consertar e consertando e se quebrando, e as pessoas quebrando, sabe? Não sabe usar um copo descartável, tem que usar, tira 2, 3 de uma vez, e usa e joga, sabe, estraga quantos tiver. As pessoas não têm esse entendimento, irmãos. Parece até as pessoas têm a casa de Deus como se fosse um mercado público. As coisas na casa de Deus como se fosse uma instituição do Estado. Que a gente não pode fazer isso em lugar nenhum, porque gente civilizada e educada não faz isso nem no colégio que estuda, nem no setor que trabalha, porque é do governo, porque é da prefeitura. Nós não vamos fazer isso. Atos de vandalismo em lugar algum, gente educada e civilizada. Mas, e muito menos na casa de Deus.
muito menos na casa do Senhor, né? Então, mas tem gente que acha assim, que é da igreja, é na igreja, então é como se fosse lá do governo do estado, fosse da prefeitura, então, sabe, está sendo mantido sempre, vem dinheiro não sei de onde, e sempre tem que ter dinheiro mesmo para consertar, eles que se virem, isso é dinheiro. Não é assim, irmãos, nós vamos prestar contas de tudo na casa do Senhor. Esses meninos que estão sentadinhos lá atrás, ô crianças, alguma irmã aí, por favor, pegue aqueles meninos, leve ali para uma sala. Na escola dominical eu não posso ver criança assim, por favor. Pegue essas crianças ali, chame, leve para uma sala e veja se tem alguma professora ali que ensina alguma coisa para esses meninos. Chame, por favor, chame essas crianças, leve para uma sala. 4 crianças na minha frente, eu pregando, elas conversando, não dá. Leve para uma sala, veja se tem alguém que ensine alguma palavra de Deus para esse menino. Então, irmãos, isso é mordomia. É se cuidar das coisas da casa de Deus. Isso não sou eu que tenho que entender isso. Não sou eu, a liderança daqui da frente, que tem que entender isso. Todo crente precisa entender isso. Se todos os irmãos, todos os membros da igreja tivessem entendimento, você cuida do estacionamento, você cuida de um portão, você vê como você abre uma porta, sabe? Você olha, você entra na casa de Deus e você olha alguma coisa. Se você vê uma coisa desmantelada, você tem a obrigação de ajeitar, de pegar, de cuidar. Não ficar esperando, como se você estivesse entrando lá no hospital público, lá no trauma, lá no céu. Nem isso sabe? Não, de jeito nenhum. Você é mordomo também. E Deus vai cobrar isso de você. Pessoas que não se importam de estragar as cadeiras, de riscar, de rasgar, de colar chiclete, de quebrar, não se importa com essas coisas, precisa começar a se importar, viu? Porque você é responsável também pelo bom andamento da casa de Deus, pelo bem-estar de todo mundo. Se qualquer coisa que colocamos aqui é um ventilador, você zelar por isso. Você não chegar e tratar assim como que se, sabe, fosse uma coisa de qualquer aí, não. É coisas da casa de Deus, tem que se zelar. Então eu fico triste e muitas vezes indignada. Porque a gente não pode ter coisas melhores na casa de Deus. A gente às vezes vai numa igreja maior, e a gente vê as coisas organizadas, uma coisa bonita, e eu fico olhando e digo, eu queria fazer isso também na minha igreja. Quero fazer isso. Ter bebedouros decentes para se beber água. Fico triste, um visitante sai para procurar um bebedouro e não tem para beber água, ou não é decente, não é como deveria ser. Porque as pessoas, elas não sabem lidar com isso. As pessoas não sabem cuidar disso. Não tem educação para cuidar dessas coisas. Isso é muito triste. A igreja, ela tem uma responsabilidade também dessas coisas, de até educar as pessoas, civilizá-las, sabe? Orientá-las. E a gente tem que falar, infelizmente, dessas coisas assim, para a gente aprender a se comportar na casa do Senhor, a cuidar das coisas de Deus como um mordomo. Isso tudo faz parte da mordomia. Você vai no departamento infantil, zele por ele, cuide dele, ajude a mantê-lo. A gente vai ter que fazer uma reforma enorme no departamento infantil. Muitas coisas. O nosso berçário, ele está, por enquanto, ele está desativado, está interditado. Mandei interditar. Porque a gente vai ter que fazer uma reforma. As paredes também
não tem nada a ver com a gente, mas a umidade destruiu, fofou as paredes da cerâmica para cima. A gente vai ter que botar cerâmica em todas as paredes, revestir todas as paredes do departamento infantil. É uma reforma grande que a gente vai ter que fazer. Estamos já chegando no final do ano, mas vamos entrar o ano novo já pensando em fazer isso. Revestir todas as paredes desse prédio, todas elas, de cerâmica até em cima. Erramos quando botamos na metade. Isso é o que eu falo. Às vezes, a mentalidade de gafanhoto, né? Faz pela metade. Devia ter feito até o final. Devia ter feito a parede toda. Mas essa história de fazer pela metade. Aí, de onde eu parei, a parede estragou. Agora vamos ter que fazer. Tem que fazer tudo de novo. Mudar tudo quanto é de porta. Comprar trinco novo. Sabe? Comprar material para as crianças. Cadeiras, mesas. Tudo isso aí. É uma campanha, é uma luta para a gente manter a casa de Deus. Isso tudo é muito importante, irmãos. Nós não somos crentes apenas para chegarmos aqui e recebermos palavras agradáveis, maravilhosas, de motivação, como a gente tem trazido, e é bom demais. Mas não somos crentes só para isso, não. Recebermos vitórias, bênçãos, orações, orem por mim, me dê bênção, ou eu quero me alimentar. Isso aqui é alimento também. Comece a cuidar das coisas da casa de Deus. Se sinta responsável, zele por isso. Se você vir, era até uma criança lá no meio da rua, na hora de um culto, tem que chamar para dentro, é da igreja, a mãe está aqui dentro, chama. Às vezes a gente chama a criança e o pai nem gosta. E a mãe nem gosta porque a gente chama. Mas chama para ajudar, irmãos. Ninguém precisa chamar com intenção de repreender, de querer dizer que é melhor. Mas é zelando pelas coisas da casa de Deus. Zelando pelo bom andamento da casa de Deus. Isso todo mundo tem que fazer. Todo crente, todo membro da igreja. Inclusive, isso é uma palavra importante para quem vai se tornar membro. Que é uma das coisas que eu falo também para quem vai se batizar, quando eu estou falando para os batizandos, uma das coisas importantes, você vai se tornar membro da igreja, você não vai se tornar membro da igreja só para você ser abençoado e receber só. Você vai se tornar membro, está dizendo, você vai fazer parte. Você vai fazer parte de tudo. Das bênçãos e das lutas também, das necessidades também, dos cuidados também. Somos um corpo. A Bíblia, o Senhor nos compara a sua igreja como um corpo. Assim como o corpo tem mãos, pés, cabeça, tem olho, tem boca, ouvido. A Bíblia diz, assim também a minha igreja. É o corpo, a cabeça é Cristo. Nós somos os membros. Nenhum membro do nosso corpo vai tratar mal esse corpo. Nenhum membro, nem a mão direita, nem a mão esquerda, vai desferir golpes contra esse corpo, vai zelar por ele. Se dói o dedo do pé, o dedinho midinho do dedo do pé, a mão lá em cima vai lá fazer um afago, um carinho, botar remédio. Um membro cuidando do outro, cuidando do corpo. Assim é a igreja. Não se entende pessoas que têm a igreja, sabe? Que são individuais dentro da igreja. Cada um só pensando em si, o resto, né? E não, todo mundo tem que cuidar. Eu estava querendo dar essa palavrinha. Eu sei que nem todos que precisam ouvir isso estão aqui. De repente, você que nem precisa estar ouvindo, mas é importante também. Né? Não é para você, eu sei que tem gente que tem muito senso de responsabilidade, do cumprimento do dever, educada. Tem muita gente, graças a Deus por esses, mas tem muita gente que não entende isso.
que não aprendeu isso ainda. Então, de repente, nem estão aqui. Mas como as mensagens são gravadas, vai servir para outros ouvirem depois e vocês podem ajudar. Essa consciência ela é importante. Tome conta, zele, não se alegre quando as coisas na casa de Deus não deem certo, estiverem estragadas, jogadas. Não, se preocupe com isso, sabe? Essa preocupação, Deus se agrada. O nosso Deus é um Deus que vê o coração. Você vê aqui quando Davi diz assim: Senhor, eu sei que da sinceridade te agradas. Ó, tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Deus é um Deus que olha para o coração. Ele atenta para as atitudes do nosso coração. E Ele olha quando nós somos sinceros, verdadeiros. Isso é o que agrada a Deus. Então, quando você cuida, zela, se preocupa com as coisas da casa de Deus, Deus se agrada. Porque foi que Deus, lá em Ageu, mandou Ageu repreender o povo. Porque o povo, embora fosse povo de Deus, fosse o povo de Israel, fosse um povo crente, fosse um povo que servisse a Deus, mas não estavam nem se importando com a casa de Deus. Não estavam nem aí para o que estava acontecendo na casa de Deus. A casa de Deus estava jogada às traças. Estava lá o relento, estava destruída. E cada um cuidando da sua própria casa. Cada um cuidando do que era seu. E a casa de Deus lá, ó, tô nem aí. Às vezes, irmãos, a gente age assim também. Quando eu falo uma campanha, irmãos, vamos fazer uma campanha para fazermos isso, fazermos aquilo. Tem pessoas que não estão nem aí. Há pessoas que não estão nem aí. Não se sente responsável por aquilo. Acha que isso é para mim, é para outro irmão, isso é para eles aí, para mim não. Não participa, não sente nenhuma vontade de participar. Você pensa que Deus não está vendo isso? Deus está olhando. Aí a gente chega num culto e quer que Deus abençoe. Senhor, me abençoe essa semana. Eu vou batalhar esse emprego, eu vou lá amanhã levar esse currículo. Senhor, vou fazer essa cirurgia. Deus seja comigo, Senhor, tenha misericórdia. Você fica tão bonzinho. Mas na hora de contribuir com as coisas da casa de Deus, na hora de trabalhar, na hora de cuidar das coisas de Deus e cooperar, você é insensível. Você é insensível. Você se acha fora, não se vê como parte disso, não. Não, eu estou aqui para receber a palavra, não estou querendo, vou participar de campanha nenhuma, não. Isso é insensibilidade. Deus vê essas coisas. Olha aqui. Esse texto que nós lemos aqui de Crônicas 29, foi Davi falando sobre a construção do templo de Jerusalém, convocando o povo, e o povo se alegrando em dar para o Senhor. Aqui a gente vê alguns princípios, que eu até anotei, alguns princípios muito importantes do dar. Esses princípios aqui. No versículo 2 ele diz: eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Deus ouro. Então eu estava colocando aqui princípios do dar. Preparo antecipado. Deus quer que você se prepare antecipadamente. Davi disse: eu já preparei. O que você prepara antes, em casa. Você faz isso com antecedência, pensando em guardar para a casa de Deus. As ofertas da casa de Deus, elas devem ser preparadas antes e trazidas para a casa do Senhor. Vamos ver isso depois num texto aqui, em outro texto de Paulo.
Depois, nesse versículo 3, ele diz: e ainda porque amo a casa de meu Deus. Quem ama a casa de Deus? Davi diz: eu amo a casa do meu Deus. Por isso o ouro e a prata particulares, o ouro que eu tenho particular, que eu tenho, dou para a casa de meu Deus. Afora tudo que preparei para o santuário, o que eu tenho particular, eu trago para a casa de Deus, porque eu amo a casa de Deus. Tem gente que não ama a casa de Deus. Gente que faz essas coisas que eu estou dizendo, estraga, rasga, quebra, vai no banheiro, quebra a pia, quebra a descarga, quebra a porta, quebra o trinco, vai quebrando tudo, parecendo um animal, destruindo tudo. Isso é porque não ama a casa de Deus. Ame a casa de Deus. Eu sempre amei muito a casa de Deus. Não é porque eu sou pastora hoje que sou responsável que eu amo, não. Desde que eu fui membro, sempre me alegrei muito quando a casa de Deus era arrumada, era pintada, era construída, conseguia-se uma coisa. Me alegrava muito, ficava feliz, me orgulhava. Minha igreja, como ela é bonita, minha igreja. Sempre me alegrei muito. Fui membro, enquanto fui aqui em Campina Grande, da igreja de Dione Fernandes, lá no Catolé. Era a minha igreja, onde eu nasci espiritualmente, onde eu vivi minha vida antes do seminário. E participei da construção daquele templo, que é até bem menor do que o nosso. Participei daquela construção, das campanhas que eram feitas, que a missionária Dione fazia campanhas em cima de campanhas. Cada campanha era uma festa. Me lembro que as campanhas eram como festa, porque as pessoas se alegravam, se animavam e queriam participar. E quando se fazia e se inaugurava, era uma festa. E tem que ser assim. E como eu me alegrava, como eu senti muita saudade quando eu saí e fui para o seminário. Mas Deus vê isso, é o que eu estou falando para você. Deus olha para a atitude do nosso coração. Embora eu fosse uma moça, nem trabalhava, não tinha emprego, mas eu participava como eu podia participar das campanhas. Deus olha para isso, irmãos. Aí Deus atenta para o nosso coração, vê que a gente ama a casa dele, zela pelas coisas da casa dele, aí ele cuida das coisas da gente. Aí ele nos acrescenta e nos dá. Quem estiver pensando que você deixando de cuidar da casa de Deus, não participando das coisas da casa de Deus, Deus vai cuidar de você, das suas coisas, da sua casa, está enganado. Porque aí Deus mandou dizer para o povo de Ageu: por que vocês desprezaram a minha casa está em ruínas, desprezada, e vocês só correndo para a casa de vocês, eu vou fechar as portas, eu fecho as portas para vocês saberem que eu sou dono de tudo, eu sou o Senhor, eu posso todas as coisas. Deus fechou as portas, porque quando Deus quer fechar, você sabe que Ele fecha, né? Quem sabe disso? Irmão, quando Deus quer fechar uma porta, é a coisa mais fácil do mundo. Deus fecha, porque assim como Ele quer abrir também. Quando Ele quer abrir, não tem porta fechada. Não tem dificuldade. Não tem ninguém que impeça. Quando Deus quer abrir uma porta, Ele abre. Quando Ele quer abençoar você para fazer uma coisa na sua casa, você de repente passou 10 anos, 10, 20 anos tentando fazer uma coisa e você nunca conseguiu. Mas quando Deus quer, dentro de um mês, Ele abre porta, você constrói coisa que em 20 anos você não fez. Não é assim? É desse jeito. Quando Ele quer abrir, mas quando Ele quer fechar, você pode ter um emprego melhor que você possa ter. Você pode ter um emprego federal. Você ser concursado federal. Ah, estou seguro. Tenho um emprego fixo. Estou no emprego seguro agora. Meu salário é fixo, 5 mil reais. Estou feito. Quando Deus quer fechar a porta, meu irmão, Ele fecha. Que teve gente que achava que tinha um emprego do Banco do Brasil uma época, era muito
veio uma desestabilização econômica, foi muita gente despedida, o que teve de funcionário do Banco do Brasil que ficou desempregado, de muitos outros bancos que faliram e que fecharam, de empresas. Irmão, quando Deus quer fechar, Ele fecha. Aí Deus disse, eu vou fechar a porta e vocês vão sentir na pele, porque vocês vão passar necessidade. Deus fechou, cerrou os céus. E agora o dinheiro que eles ganhavam não dava para nada. Deus quando abençoa a gente, irmãos, você pode ganhar pouco. Você pode ganhar um salário mínimo. Mas quando Deus quer lhe abençoar, esse salário mínimo, Ele faz coisa impressionante, surpreendente, que você não espera. Porque Ele multiplica, Ele abençoa. E você faz muita coisa com Ele. Mas quando Deus não quer abençoar, sabe? É aquela história, o pouco com Deus é muito. E o muito sem Deus é pouco, não é nada. Verdade, o muito sem Deus não é nada. Mas um pouco com Deus se torna muito, porque Deus abençoa. Aí Deus disse, então eu vou fazer isso com vocês. Deus fez com que eles trabalhavam, ganhavam, e no fim o dinheiro sumia, não dava para nada, não resolvia nada. O Senhor foi e disse assim, olha aí, sabe por quê? Porque vocês estão desprezando a minha casa. Vocês não estão cuidando das coisas na minha casa. Vocês não se importam com a minha casa. Vocês estão se importando só com as coisas da casa de vocês. Então, para vocês aprenderem que o sucesso da vida material de vocês, o bem-estar da vida pessoal de vocês, a prosperidade secular de vocês depende do interesse de vocês pela minha obra, do cuidado de vocês pela minha casa. Aí o Senhor fechou. Até que eles entenderam. E estavam numa miséria total, chorando, vendo que, sabe, o Senhor foi e mandou Ageu dizer isso para eles. Aí disse, então vocês querem consertar isso? Querem resolver o problema? Parem, subam o monte, cada um vá pegar madeira e vá reconstruir a minha casa, cuidar da minha casa. Quando vocês fizerem isso, pode deixar que eu sei como é que eu vou abençoar. Aí eles se converteram, se arrependeram, cada um foi, subiu ao monte, pegou lá as vigas e começaram a trazer madeira, reconstruir a casa do Senhor. Aí Deus abriu as janelas dos céus e começou a abençoar eles. Isso é a palavra do Senhor, e isso não mudou, esse Deus não mudou, Deus é o mesmo. Então quem estiver pensando que vai prosperar, vai se dar bem na vida, desprezando as coisas na casa de Deus, tratando mal as coisas na casa de Deus, ficando por fora das coisas da casa de Deus, censurando até o que se é feito na casa de Deus, criticando, nem participa, ainda critica, está muito enganado. Então cuidado, isso é mordomia, esse entendimento. Vamos zelar. Então, eu e você temos a responsabilidade primeira de cuidar das coisas de Deus, da casa de Deus, depois da nossa, depois da sua. E eu digo mais, você nem precisa estar tão preocupado assim, porque quando você se volta para se preocupar com as coisas da casa de Deus, aí Deus mesmo se encarregará de abrir as portas, de facilitar os meios para você melhorar a tua vida, reconstruir tua casa, reformar, comprar a sua casa, arrumar emprego. Essas coisas vêm de Deus. Você entende isso, irmãos? Isso é mordomia. É você entender isso. Que tudo Deus está no controle. Ele é Senhor de todas as coisas. Está no controle de todas as coisas. Tudo depende dele. Então você tem que cuidar das coisas dele. Deus nos colocou aqui para sermos mordomos. Ah, mas se Deus é tão grande, é tão poderoso e é Senhor de tudo, não precisava da gente, Ele mesmo cuidava. Não, não é assim.
é importante ser até um meio estabelecido por Deus para Ele nos abençoar, nos dando esse privilégio de cuidar das coisas dEle. Você acha que se Ele não quisesse nos usar e não nos dar esse privilégio, Ele não faria isso? Ele teria outros meios. Os anjos, por exemplo, pediram a Deus o privilégio de pregar o evangelho. Os anjos pediram a Deus esse trabalho. Me dê essa oportunidade, deixe conosco que nós vamos pregar o evangelho na terra. O Senhor disse, não, isso não é tarefa de vocês, isso é tarefa deles, é tarefa nossa. Somos mordomos disso também, do evangelho, em pregarmos o evangelho. O Senhor deixou para nós todo o trabalho de mordomia. Cuidarmos da obra dele, da obra missionária, da casa dele, cuidarmos das coisas da vida da gente. Isso é mordomia. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Estão compreendendo? Então vamos melhorar essa consciência. Vamos nos conscientizar, vamos nos amadurecer nesse sentido. A partir de agora, zele muito pelas coisas da casa de Deus. Que é muito difícil uma pessoa só ficar só cuidando, quando os outros não cuidam. Uma igreja com muita gente, somente eu, fulano, ciclano, teu irmão, zelador, o prelito, a diaconisa, somente poucas pessoas ficarem cuidando. Todo mundo tem que cuidar. Todo mundo tem que zelar e se preocupar com tudo. Estamos para fazer reforma, ajeitar a igreja, a casa do Senhor, mais ainda, mais zele. Quando colocarmos alguma coisa nova, zele por isso. For no banheiro, use com decência, use com educação. For usar um bebedouro, que eu vou ter que colocar as coisas bonitas e decentes, que a gente tem que crescer. A gente tem que ficar civilizado. Mas ajude-nos. Se você vir um menino, vê uma pessoa fazendo o errado, minha irmã, me desculpe, irmã, mas por favor, não faça assim não. Não se preocupe, porque vão ficar com raiva de mim. Não se preocupe não, Deus não fica com raiva de você não, Deus vai abençoar você. Se ele ficar, problema dele. Chame a atenção de pessoas, de crianças, de adolescentes, de jovens, de quem quer que seja, que esteja tratando mal as coisas da casa de Deus. Chame a atenção, faça assim para Deus lhe abençoar. Deus gosta de quem cuida das coisas dele, de quem é exigente com as coisas dele. Amém, irmãos? Gente que é relapso, que não está nem aí, Deus não abençoa. Já vi muitos pastores perdendo seus ministérios, porque foram relapso com aquilo que Deus deu. Tudo que os crentes queriam fazer, ele deixava. Vi um irmão, e pastor, tem que ser assim, vamos fazer assim. Tudo bem, irmão, está certo, para não chatear, não magoar. Vinha outro, não, pastor, tem que ser assim. Então está certo, irmão. Dizendo que está certo para todo mundo, sim para todo mundo, passando a mão na cabeça de todo mundo, deixando a coisa correr frouxa. No culto domingo à noite, jovem lá fora, brincando, e com algazarra, fora do culto, e o pastor sem chamar, sem botar para dentro, sem chamar a atenção de ninguém, que é para não chatear ninguém, não magoar ninguém. Deus foi e tirou do púlpito. Puf, tirou. Deus que tirou. Não serve não. O pastor tem que ser exigente. Tem que manter a ordem. Nem tudo a gente sabe, lógico. Nem tudo a gente pode. Nem tudo a gente está a par. Eu estou aqui pregando. Não sei o que está acontecendo lá dentro do departamento infantil. Antes de vir para aqui, às vezes eu passo lá no departamento e dou um aviso. As irmãs sabem disso. De vez em quando, olha, irmã, por favor, vocês todos vão para dentro da igreja. Entre, vá para a igreja. Às vezes, quando vou chegando, vejo os adolescentes no corredor, digo, gente, vamos entrar.
Vamos entrar que o culto já começou, vamos para dentro, viu? Ficam sentados lá fora, ficam sentados lá na frente do departamento. Eu digo, vamos para dentro. Às vezes deixa um recado com a menina ali, eu digo, irmã, ó, não deixa ninguém ficar aqui. Fecha as portas, manda todo mundo para o culto. Mas depois eu venho e fico aqui. Aí depois eu fico sabendo que na hora do culto, enquanto eu estou pregando aqui, ficam várias irmãs batendo papo ali dentro, lá na recepção do prédio. Batendo papo, conversando, botando papo em dia, falando da vida do outro, lá na frente, no corredor, por todo canto. Eu fico muito chateada com isso. Como é que a pessoa vem para a igreja para ficar num departamento conversando, batendo papo lá nas salas? Aproveita a oportunidade de levar uma criança para deixar no berçário ou no departamento e fica por ali. Como é que a pessoa vem para a igreja para isso? Se eu venho para a igreja, irmão, é para entrar dentro do templo, sentar e ouvir a palavra de Deus, adorar o Senhor. Se tem filho, tem que saber onde o filho está. Tem que saber onde o filho está. Porque quando a gente tem filhos, a gente tem que não só cuidar da gente, mas cuidar dos filhos também. Onde é que está o filho? Onde é que está? Aí às vezes o irmão está aqui, mas o filho está lá fora, naquela barraca, lá fora comendo, lá fora, na hora de um culto, no domingo à noite. O culto aqui, a irmã aqui, o irmão aqui, o seu filho lá na barraquinha ali da frente. Que eu vivo orando para essa irmã ali se converter. Ore também, porque se ela se converter, ela fecha a barraca dela e vem para a igreja. Assiste o culto, aí depois do culto, aí ela abre. Aí fica ali com a barraca aberta o tempo todo. E os crentes que não são crentes, aí vem para a igreja e fica lá, na hora do culto, na hora da mensagem, comendo coxinha e refrigerante. Na hora do culto. Aí se um presbítero vai chamar, a irmã sai com ignorância. Como essa semana aconteceu. Então, meu esposo, irmã, seu filho está lá na barraca, chame ele que está para cá, para dentro, porque está na hora do culto. E ela saiu com maior ignorância, estupidez para meu marido. Viu? Isso é falta de mordomia, de entendimento. Você pensa que Deus não vê isso? Deus olha para essas atitudes. Isso tudo é zelo. A gente tem que zelar pela casa de Deus. Eu sou muito chata mesmo. Nesse sentido, eu sou chata. Não gosto. Às vezes, quando eu chego no culto, o culto já começou. Entro no meu gabinete e rápido para orar e ver uma palavra, ver o que é fazer uma revisão rápida. E dentro do gabinete escuto algazarras no corredor. As irmãs chegam, irmã, uma gritaria, o culto aqui, os meninos ministrando louvor, começando o culto, e as irmãs não algazarra. Algumas vezes eu tive que abrir a porta e dizer, irmã, silêncio, amada. O culto começou. Fale baixo. Está chegando. Mas chega dali. Isso ok. Vamos ser educados. Vamos zelar pelas coisas, pelo bom andamento da casa de Deus. Depois que começa um culto, ninguém é para se levantar e sair. Ninguém é para estar andando, ninguém é para estar com algazarra, ninguém é para estar com, sabe? Zelar. Tudo isso faz parte, tem tudo a ver com a nossa vida com Deus. Tem tudo a ver com as bênçãos de Deus na nossa vida. Pense nisso. Vamos cada dia cuidar. Então, um cuida do outro. Um cuida do outro. Isso é mordomia. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Algumas coisas assim eu não posso chegar e falar no culto domingo à noite. Em consideração os visitantes, né? Porque o culto à noite deve ser aproveitado para a gente pregar o evangelho. E pregar outra palavra, mesmo que seja para os crentes. Então, essas coisinhas assim de arrumação da casa, a gente faz de manhã, aproveita a escola dominical para a gente ensinar. E isso aqui é mordomia.
todas essas coisas estão dentro do tema mordomia. Você já viu um mordomo? Você sabe o que é um mordomo? Aquela pessoa contratada por um homem rico. Só os milionários, os ricos é que tem mordomos, né? Aquele empregado especial dentro da casa que cuida dos outros empregados. Tem que ser uma pessoa que tem uma postura muito severa. Seja muito exigente. A gente vê em novelas, né? A gente só vê nas novelas os mordomos das casas dos milionários. Muito bem vestido, engravatado, gravatinho, todo organizado. E a postura sempre é aquela de uma postura de alguém bem organizada, bem exigente. Daquela pessoa que atribui tarefa, faça isso, faça aquilo. O patrão chega, chama ele. Como é que está? Isso assim. Ah, está tudo assim. Já chamei a atenção da cozinheira. Chamei a atenção do motorista, do jardineiro. Ele, o mordomo, é que cuida de tudo. De tudo isso. Cuida dos seus outros empregados. Então, um mordomo relaxado, relapso, negligente, que deixa a coisa correr frouxa, acontecer, ele é logo despedido. Ninguém quer um mordomo assim. Então, nós somos mordomos de Deus. Diga, eu sou mordomo de Deus. Diga para o seu irmão, você é um mordomo de Deus. Aqui eu estou falando apenas de uma parte da mordomia, de cuidar das coisas de Deus, da casa de Deus. Zele. Estamos lutando, estou lutando desesperadamente para a gente organizar esse som. Você vê esse estandarte de som ali no meio da casa. Eu fico agoniada, porque parece uma coisa assim no meio da casa, desmantelado, e que não... Todo mundo passa, pode tropeçar, pode pegar, qualquer um, e a gente não pode fazer nada, está no meio da casa, é o som da gente, está assim. Então eu vou fazer uma casinha, organizar, fazer ali um gabinete do som, né? E para tudo ficar organizadinho ali. Depois que fizermos ali, ninguém pode entrar e meter a mão, porque agora, enquanto está ali, todo mundo vai mexer naquela mesa de som. Todo mundo. Todo mundo controla aquilo ali. Quando o Marquinhos não está, quando o Alex não está, quando o menino que entende mesmo não está, todo mundo vai lá. Qualquer um, até a zeladora mexe também. Quer dizer, todo mundo mexe. Controla ali, todo mundo aumenta. Isso é desmantelo. Isso é relaxamento. Isso não faz parte da minha postura, do meu feitio. Eu fico agoniada, impaciente. A gente precisa fazer isso. A gente precisa comprar uma mesa de som. E essa mesa de som, ela é digital. Ela vai custar 12 ou 15 mil reais. Tem que comprar essa mesa de som. Como é que a gente vai comprar essa mesa de som? Se levantando num mês 6 mil reais para fazer tanta coisa. Que é o valor que a gente estipulou para levantar esse mês, e nem todo mundo está cooperando. O mês praticamente terminou, né? Praticamente o mês está no final. Espero que você que se colocou à disposição aqui, se comprometeu de trazer sua ofertinha, traga, irmão. Traga a sua oferta. Esse mês, porque eu vou continuar fazendo campanha, vou bater na tecla, a gente vai fazer ali uma cabine de som toda organizada, bonita, com o vidro, né? Só quem está lá dentro vai controlar tudo aqui, como a gente vê nas grandes igrejas organizadas. A gente vai ter também. Você vai ver isso daqui a pouco feito. Você crê? Em nome de Jesus. Por enquanto, vamos fazer aqui um forrar essa parte do púlpito todinha aqui, para melhorar a acústica do som aqui. Já chamei uma pessoa especializada, já veio, fez um orçamento, tudo. É gasto. Para melhorar um pouco da acústica, a qualidade do som, vou ter que botar uma fibra de vidro em cima
de todo o forro, forrar. Ele me deu a ideia de forrar, de botar nas paredes todas aquilo ali, mas vai ficar muito caro agora. Então, pelo menos, vou tentar colocar nessa parte todinha aqui, dessa área do púlpito aqui, todinha, cobrindo aqui. Tem que fazer bonito aqui, para a gente botar um telão, para a gente botar o data show aqui em cima, preso, organizado, para a gente ficar aqui colocando as letras das músicas, para todo mundo cantar, acompanhando a letra, tudo bonito. Vai ficar assim, daqui a pouco você vai ver isso. Você crê nisso? Você quer isso? Então vamos trabalhar. Vamos fazer isso, né? Organizar, vamos fazer uma reforma nessas paredes todas, fazer uma pintura, deixar a casa do Senhor bonita. Agora, irmãos, precisa ter dinheiro. Ninguém faz nada com dinheiro, sem dinheiro. Você sabe disso. Tudo é muito caro. E eu perguntava ao menino, um rapaz que é especialista nisso, de som, e eu digo, não tem mais barato, não dá para ser um pouco mais barato. Ele disse, pastor, eu vou lhe dizer uma coisa, não tem nada barato não. Vou lhe falar a verdade. Olha, a gente não encontra nada barato não. Eu digo, é verdade, eu sei disso. É tudo muito caro. Tem que ser mandado buscar por internet. Não tem aqui, não tem nem na Paraíba. Tem que mandar buscar. Vem, trazido, né? De encomenda. Esse material para se colocar, para se forrar aqui tudo. Ele vem na quantidade certa que a gente mandar buscar. Que vai ser colocado acima do forro, esse material. Então, tudo é dinheiro. E eu estou preocupada, porque aí eu quero que os irmãos entendam isso e comecem a cooperar. Viu? Se você está aqui nessa manhã, não cooperou ainda com essa campanha, queira cooperar. Estamos fazendo essa campanha de R$100, 50 e R$30. A Bíblia diz aqui que a gente coopera segundo o que tem. Eu vejo aqui, nesse texto que a gente leu, eu ia ler até outro texto, mas esse texto aqui, versículos 7 e 8 de 29, diz assim, ele diz assim, e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 dáricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze, 100.000 talentos de ferro. Os que possuíam pedra preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor e tal. Quer dizer, nesse texto aqui eu entendo que cada um contribui com o que tem. Quem tem ouro, dá ouro. Quem não tinha ouro, dava prata. Quem não tinha prata, dava bronze. Quem tinha pedras preciosas, dava pedras. Quem não tinha nem ouro, nem prata, nem bronze, dava ferro. Mas dava. Quer dizer, todo mundo precisa cooperar. Ninguém está isento da responsabilidade de cooperar. Todos precisam cooperar dentro das suas possibilidades. Quem tem mais, dá mais. Quem tem menos, dá menos. Quem tem muito, dá muito. Mas quem tem um pouco, dá pouco. Mas que tem que dar. Deus não disse assim, só quem tem que trazer é quem tem muito. Quem é rico, não. Todos precisam cooperar com o que podem. Amém, irmãos? Eu estava ouvindo o Teleton ontem à noite. Inclusive, todos nós campinenses estamos de parabéns. Amém, irmãos? Por quê? Porque a ACD vai ser construída aqui em Campina Grande. Irmão, você não tem ideia, isso eu vibrei, eu e minhas meninas vibramos ontem, muito, estava torcendo demais para isso acontecer. Foi uma grandiosa bênção que Campina Grande recebeu. Porque, irmão, sobretudo para quem tem criança deficiente, quem tem alguém deficiente em sua casa, meu Deus, foi uma vitória enorme. Mas a gente, mesmo que não tenha, a gente fica feliz, porque a assistência, aqui no Nordeste só tem uma unidade da ACD, que é no Recife. Para lá vão pessoas do Nordeste inteiro, para ali. Gente que tem uma condiçãozinha melhor, que é para poder ir para lá, né?
Mas eu tendo essa aqui em Campina Grande, toda a nossa região aqui, principalmente nós campinenses, né? E daqui da Paraíba, vamos ser assistidos por essa obra muito digna. Eu sempre gostei muito dessa iniciativa privada, dessa ACD, esse projeto, porque é um projeto muito honroso, muito digno. Eles não só apenas dão assistência de estar recebendo, fazendo um tratamento com essas crianças superficial, mas eles fazem coisas muito, muito importantes. Cirurgias, por exemplo, muitas cirurgias são feitas por eles, pela ACD. Eles dão todo o material, cadeira de roda, próteses, as próteses todas para quem precisa, elas são doadas por eles. É uma coisa muito, muito, muito boa mesmo. Tem coisas que engrandecem, né, o nosso país, e engrandece. Isso aqui vai engrandecer muito a nossa cidade, nosso estado, essa ACD aqui. Afora que vai dar emprego para muita gente. Vai ser construída aqui, ó, logo na construção que tem de pedreiro, de profissionais da área de construção. É uma obra grandiosa que eles vão construir. Vai ser construída. Depois, profissionais da área de saúde, muitos, né? Então, vai ser muitíssimo bom. Todos nós estamos de parabéns. Contribuir, sempre faço minha contribuição, porque eu acho que a gente não é para a gente dizer assim, isso é só o povo do Sul. Tem gente rica, muito rica aqui no Brasil. Claro que tem, graças a Deus, porque receberam muitas boas doações. Mas eu vi aquele Raul Gil falando, e eu disse, ele falou uma coisa certa. E ele falou uma coisa, eu disse que ele está falando é bíblico. Talvez ele nem saiba, mas é bíblico. E ele disse assim, olha,